2026 é ano de eleições, ano de Copa do Mundo, ano de mais impostos para quem fez o amor e para o mercado digital como é que vai ser. Eu vou dar a minha visão do que eu enxergo, do que eu estou fazendo e quem sabe isso pode te inspirar ou te dar o gatilho, dar o clique necessário para você, de repente, tocar um projeto novo, de repente, melhorar o seu projeto. E quem vos fala aqui é Gabriel Van. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Aqui é o meu espaço onde eu falo sobre tráfego pago, negócios digitais, vendas online e tudo assim, sem edição. Então, se você simpatiza, se você se conecta com esse conteúdo de pessoas reais que vivem disso, eu te convido agora a se inscrever aqui no meu canal. Não estou te vendendo nada aqui, tudo que eu te peço é deixa um like e se inscreve aí no canal se você se identifica com esse tipo de conteúdo, tá bom? Então, cara, vamos lá. Eu vou ser um pouco fora da caixa aqui, porque existe, se eu falasse aqui um monte de coisinha, pô, fazer isso, fazer aquilo tal, poderia ser algo muito genérico. E eu não gosto de ser genérico, tá? Então, qual que é a parada, né? Eu acredito que as grandes oportunidades, elas não são de ano a ano. Apesar de que as inteligências artificiais, elas estão acelerando muito esse processo. Porra, em 2020, quem entrou como gestor de tráfego pago até 2020 fez boa grana. Hoje em dia, eu já não recomendo mais, apesar de eu tocar a parte de gestão de tráfego pago na minha assessoria e ter começado em 2022 como gestor de tráfego pago. Eu, hoje em dia, acho que se tornar um gestor de tráfego pago é algo muito difícil, muito genérico, especialmente quem trabalha aí como pegando qualquer coisa, tá? Cobrando qualquer coisa. Eu acredito que ele se sofisticou, tem muita oferta de gestor de tráfego, a demanda até não é assim excepcional nesse ponto mais. Então, eu acho que não é só gestor de tráfego, tá? Social media, é, copywriter, cara, lançadores, porra, isso já tá assim, quem realmente não for sagaz e tem ali canais de aquisição, tem uma visão mais ampla de negócio mesmo, não só daquela profissãozinha, porra, vou trabalhar de casa e tal, não sei o que, vai ficar cada vez pior, tá? De profissões digitais nesse ponto, o que que eu acho, cara, o que que eu vejo de oportunidade. Primeiro, cara, eu acho que um dos maiores, né, seria ali na área de automação. Toda empresa, todo negócio precisa de automação, precisa de um cara que entende de automação, um cara que entende de IA, obviamente, né, um gestor de IA, por exemplo, um cara vai se destacar no mercado, seja para negócios locais, para infoprodutores, recuperação de carrinho, aumentar a conversão, o cara que pensa de forma estratégica para a construção de funis, né? Esse tipo de profissional, ele sempre vai estar legal aí no mercado, tá? Então, falando não só de 2026, mas de um horizonte de 3 a 5 anos. Porque a gente não sabe realmente há 3 anos atrás, quando eu comecei, há 4 anos atrás, quando eu comecei como gestor de tráfego pago, porra, nem tinha chat GPT ainda difundido por aí, né? Talvez lá fora já se utilizava, mas a partir de 2023 ali que se popularizou. Então, olha quanta coisa mudou aí nesse período, tá? E como isso se acelera, tipo assim, ó, 10 anos no passado, agora é 5 anos, 3 anos, 2 anos agora de avanço, né? Então, eu acredito que além desses profissionais que eu comentei agora, cara, tem um que ele é o profissionalzão que era o gestor de tráfego pago lá atrás, talvez. Agora, não agora, mas sempre, por diversas razões que eu vou comentar, que é o cara que manja mesmo de edição de vídeo, principalmente vídeos verticais. O cara clipador, o cara que tem a manha para viralizar, fechou? Esse cara ele tá bem posicionado. Quem pode contratar esse cara? Pô, influenciadores de opinião, youtubers. Eu quero muito um cara desse também. Então, se você é um clipador, entra lá em contato comigo no direct do meu Instagram, @vaneuts. Eu acho que o clipador ele é um cara que tem um poder de imprimir muitas views para pessoas que
vivem de mostrar a cara na internet, tá? Então, viralizar essas figuras é extremamente importante de forma orgânica em amplas redes. Então, o cara viralizar no TikTok, no Reels do Instagram, no Shorts, o cara que cria esses vídeos também produz um vídeo legal até para empresas, cara, né? Não tô falando até de viralização, mas no sentido de que o cara é um editor bom, ele é um editor foda, ele tá de olho nas tendências. Se eu tivesse que escolher uma profissão, claro, não estou levando em conta setup, tempo de tela dado, tá? Eu acho que quanto mais barreiras esse profissional for colocando, não, eu edito, eu sei clipar, eu sei viralizar, tanto para ele próprio, para monetizar canais, para entregar esse serviço para outras pessoas, é um profissional que tem destaque, tá? E ele seria até como se fosse um distribuidor de conteúdo, né? Um impressor de visualizações, um difundidor da mensagem. E isso se parece muito com um gestor de tráfego. Então, a gente pode fazer de forma análoga esse profissional tão importante quanto um gestor de tráfego pago. Claro, a publicidade paga, ela é direcionada. Ok, beleza. Mas o cara, você entendeu, né? Porra, então, vamos lá pro próximo, tá? Cara, vale lembrar, né, um pouco, voltando um pouco antes, que a gente tá a uma taxa de juros de 15%. Então, o que isso significa para 2026? Porra, um ano que as pessoas estão vivendo muito de renda, tem um risco muito alto, tem eleições, isso tudo de forma macro, ela, querendo ou não, influencia tanto nos anúncios, que, aliás, vão aumentar em 12% na meta já, na virada de ano. Vai ter imposto também para, né, tá se discutindo aí, para motoristas de aplicativo. Vai ter aquele, como é que eu posso dizer? Não é um fisco, mas um cuidado maior para quem é MEI e ganha na pessoa física, né? Então vai se somar ali o faturamento, e aí o cara pode ser desenquadrado, que precisa mudar para um EME, quem sabe? Profissionais que muitas vezes são autônomos e pagam gestores de tráfego pago, assim como tem aqui na base, profissionais que já faturam ali e tal. Então pode ser que mudem, né? Precisem mudar, ou muitos profissionais aqui do marketing digital também começam pelo MEI. E, porra, isso aí para quem é da turma do amor aí, tá satisfeito, tá muito legal. Então, no final das contas, para fechar esse parêntese, quem paga a conta, quem paga a festa toda, a população de modo geral, as grandes massas, sejam elas trabalhadores, sejam elas nano ou micro e pequenos empresários. Então, é por aí, fechou? Então, agora fecha parêntese, voltando aqui para o assunto, o que eu acho, o que eu considero mais importante também para 2026, além de um editor de vídeo, além de um gestor de automação, um gestor de IA, tá? O cara clipador, o cara que entende de viralização, são os profissionais que colocam o digital no presencial. E como assim, né? Eu atendo negócios aqui que vão muito bem, obrigado, no mundo físico. E quando inseridos no mercado digital, ganham muito mais dinheiro, ganham escala, ganham tudo melhor, tá? Então, negócios que conseguem cruzar essas duas coisas, sejam infoprodutores, experts, que também vão pro mundo físico. Então, esse contato, eu acho que aqueles 2 anos que a gente ficou trancado em casa, ele afastou muitas pessoas e as pessoas meio que ficaram carentonas. Tanto a audiência aqui da internet, quanto pessoas no geral, tá? Então, quando você conecta essas duas coisas, há um ganho, um aumento de faturamento. Então, seja você um profissional que quer colocar empresas que prestam serviço, que vendem produtos no digital, eu acho que funciona muito bem. Especialmente se tiver ali atrelado a um outro tópico complementar, que é a atuação em área comercial.
Cara, quem focar em área comercial, em resgate, em conversão, cara, tende a aumentar faturamento, ter mais vendas recorrentes, aumentar a LTV. Então agora a gente não tem mais um problema de geração de oportunidades, mas trabalhar com essas oportunidades. Tá? E aqui eu falo tanto do mundo físico quanto digital. E se você juntar as duas coisas, melhor ainda. Fechou? Agora um papo mais para a gente fechar mesmo esse assunto, cara. Eu dei algumas alternativas de negócios promissores, mas esse eu acho que ele é mais longuíssimo prazo e o que eu vou falar agora corrobora com essa minha tese. A Netflix comprou lá a HBO e tá. A HBO não, né? A Warner Bros. Que é dona da HBO e mais um monte de coisa lá. Por que, que uma empresa tão grande está meio que monopolizando todos os canais de entretenimento? Porque eu acredito que eu quero fazer um vídeo, já fiz um vídeo, mas quero fazer um vídeo mais com mais ênfase nisso. Que o entretenimento ele é o futuro. Por quê? Cara, as pessoas elas vão cada vez mais estar ansiosas, querendo se distrair com empregos de merda, ganhando uma renda básica, sem condição de investir, a taxa de juros vai para casa do caralho, a inflação vai acompanhar da mesma forma e o mundo vai se tornando cada vez mais ansioso, mais entediado e as pessoas querem uma fuga e essa fuga é entretenimento. Por isso que o YouTube vai ganhar muito, a Netflix vai ganhar muito, streams vão ganhar muito, o cinema agora muito em desuso porque as pessoas ficam muito em casa, já vai perdendo tempo para as séries. Então, isso é muito consumido atualmente e o entretenimento digital também, cara. Tá? E esse entretenimento digital, ele pode ser de YouTube, pode ser. E aí tudo se conecta, né? Porque o cara que é clipador, ele consegue entreter as pessoas, ter a visibilidade das pessoas. O cara que é produtor, tá no YouTube, assim como eu estou cultivando isso e incentivando isso também. Canais dark, tá? Uh, e muito mais focados também em dolarização, né? Como aqui o próprio YouTube. Então, esse tipo de caminho de entretenimento, as pessoas também vão ficando cada vez mais cabreiras ali para comprar produtos digitais, pagar grandes quantias de dinheiro. Às vezes elas só querem se distrair mesmo. E dopamina fácil, todo esse papo aí, tá? Então, eu acredito fortemente que o entretenimento, ele corroborado por essa grande notícia que a gente teve da compra multibilionária da Netflix pela Warner Bros., um estúdio secular aí da mais alta casta de Hollywood norte-americano, né? É algo que chama atenção e nos mostra que o caminho do entretenimento é um caminho forte e baseado em monetização para pequenos produtores, para grandes produtores também. Então esse mercado aí eu acho que ele vai render um pouquinho ainda nos próximos anos, tá? Bom, se eu te dei algum insight, se esse vídeo aqui ele foi de todo modo, nem que seja minimamente abriu a sua mente para alguma coisa, para você pensar, refletir, fora da caixa, enfim, todo esse papo. Cara, novamente eu convido você a se inscrever aqui neste humilde canal. Não te peço mais nada além do like e da inscrição, tá bom? E se você curtiu esse conteúdo, você também pode continuar assistindo o canal como esse vídeo que está aparecendo na sua tela agora.